Eu fico olhando, irmãos, que quando Deus trabalha em favor de uma vida, ninguém pode impedir. Eu fico observando a trajetória da minha vida, por nascer num lar cristão, e existem pessoas porque imaginam que ele é crente, nasceu no lar cristão, ele está livre de problema. Na minha família somos em 9, 7 homens e 2 mulheres. Meus pais nos criaram dentro do Evangelho. Com 3 dias após eu nasci, fui apresentado por um pastor chamado Pedro Luco. E Deus nos deu graça, só que com 8 meses de idade, eu tive um problema, eu tive uma febre muito alta, e através desta febre eu comecei a funcionar. Fui convulsões uma atrás da outra. E meu problema assim continuou. Comecei a ter convulsões, caí por muitas das vezes, mesmo como criança. Cresci tendo problemas. Agora imagine uma criança, irmãos, começar a convulsionar, ter convulsão, ter epilepsia, desmaiando constantemente. Imagine uma criança. Tinha que ter cuidados especiais, porque se é adulto já tem que ter cuidado. Imagina a criança. E eu cresci com este problema, caindo, babando, espumando e sendo rejeitado pelas pessoas. É um testemunho muito lindo, irmãos. Mas não entendi. Ninguém quer ficar perto do epilético. Ninguém quer ficar perto do epilético. Eu não sei se foi por esse motivo que eu também demorei a arrumar uma namorada. Fui arrumar uma namorada ia fazer 22 anos. Porque as pessoas que cresceram perto de mim sabiam que eu era epilético, sabiam que eu andava caindo, babando, espumando como um porco. Mas eu lembro-me que de tantos anos fazendo tratamento, meu pai veio para São Paulo muitas e muitas das vezes. Meu pai ali naquele hospital Secunce, ali na Barra Funda, à busca de medicamentos. Eu era dependente do Tegretol e do Cardenal. Esses 2 medicamentos faziam parte da minha vida. De tanto eu cair, eu criei uma mancha de sangue no meu cérebro. Os médicos disseram que aos 17 anos eu morreria, porque eu não tinha condições, porque minhas convulsões eram constantes. Então eu dava convulsões e convulsões constantemente. Então o Cardenal e o Tegretol já não eram mais capazes de me trazer a mim a saúde, eu deixar eu em pé. De tantas vezes que eu caí, eu tenho várias cicatrizes no meu corpo, na minha cabeça, eu tenho vários corpos, porque eu caí aí. Quem tem problema de epilepsia não escolhe a hora de cair. E muitas das vezes eu passava mal, desmaiava, até às vezes dormindo. Então eu cresci sem saber o que é dormir só, porque tinha que ter cuidados especiais. E era rejeitado, até mesmo irmão meu mesmo, eles tinham dificuldade de ficar perto de mim. Mas eu agradeço a Deus pela mamãe que eu tenho, um pai, que meu pai mesmo, ele dizia para mim, que por muitas das vezes eu tive esse problema de convulsão, desmaiava, ele chegou a chupar até o meu nariz, para ver se eu respirava. Então é algo muito interessante. Então é muito lindo você viver na presença de Deus e saber que você é um projeto, e este projeto foi Deus que criou. E se Deus que criou, Deus é capaz de responsabilizar seu tempo. Gosto muito de falar sobre isso, não. Isso dói, porque a gente lembra muitas das vezes, irmãos, a rejeição. A rejeição, irmãos, é algo que dói na vida de qualquer ser humano. Você quer ver o que é problema? O que é você viver em dificuldade? É você ser rejeitado. Ou alguém olhar para você e fazer de tudo que não te vê. Alguém não ter coragem de se aproximar de você porque tem medo de pegar essa doença. E a epilepsia não pega. É uma doença que não é transmitida, ela não pega. Mas Deus, Ele foi fiel sobre a minha vida. E eu lembro-me muito bem. E ao aproximar-se aos 17 anos, eu tive um dia uma crise muito forte. E todos disseram, realmente cumpriu o que o médico disse. E o médico não errou a respeito da minha pessoa, porque o problema existia e as minhas convulsões eram constantes. Nos dava às vezes 5, 8 convulsões no mesmo dia. Eram convulsões uma atrás da outra. Então isso é muito interessante. E devido a isso, certo dia eu tive uma crise. Um dia eu vou pegar um dia de domingo aqui e testificar, pegar pelo menos uma hora aqui para falar um pouquinho da nossa história. E um dia eu tive essa crise tão forte, em torno de umas 7 horas da noite, e fui levantado no dia seguinte, convulsão esta, irmãos. Estava em um povoado
E nesse povoado, para ir para a cidade, era em torno de 23 quilômetros. E de noite o rio estava muito cheio, que cruzava do lado do outro, não havia ponte, não passava carro. E nesse dia eu tive uma crise que eu paralisei, não tinha como me socorrer. O socorro era ficar deitado na cama e ali esperar o resultado. E todos disseram que realmente eu morri. Mas ao amanhecer do dia, eu levantei, bom, sem saber o que era o problema, e vim para São Paulo, porque filho de crente não é crente, é convencido, irmãos, e eu era um desses. Não tinha compromisso com Deus, não tinha compromisso com a verdade, e andava como eu bem queria, achava porque ser filho de crente era crente, o céu já era garantido. Mas eu quero te dizer uma coisa: o único que vai garantir o céu é você mesmo. Porque Jesus já morreu na cruz do Calvário, nos dando direito de ser chamado Filho de Deus. O perdão Ele já nos deu. Ele diz que todo o nosso pecado Ele pagou na cruz do Calvário. A dívida que havia entre nós, ela foi riscada. Então Deus já nos deu o direito de ser chamado Filho dele. Então filho de crente não é crente, é convencido. E eu lembro-me muito bem que eu estava com minha mãe. Em um certo momento minha mãe, como levava a gente com medo, eu acredito muito no trabalhar de Deus. Eu gosto de dar ouvido quando Deus usa alguém para falar conosco, porque Deus Ele não deixou de falar. Deus não deixou de falar, Ele continua falando. E um dia Deus usar uma mulher para falar com minha mãe em um ponto de ônibus e disse para minha mãe que grande era o trabalhar dela na minha vida, o trabalhar dela na minha vida, e que eu era um instrumento nas mãos do Senhor. Eu era um escolhido e Deus me chamou para ser diferente entre os meus. E várias vezes eu ouvi pessoas sendo usadas por Deus para falar conosco a respeito da chamada de Deus. E eu lembro-me muito bem que eu estava ali na cidade de Nova Odessa, morava ali em um bairro chamado Picerno. E eu fui em uma igreja, Assembleia de Deus Ministério do Belém, ali em um bairro chamado Basilicata, ali na rua 3. E havia uma igreja, uns bem pequenininha, e o pastor daquela igreja chamava-se Junqueira. E eu lembro-me muito bem que um certo dia, eu desci porque eu brincava um pouco de capoeira, achava que era na verdade, e eu saí e disse: agora eu vou aprontar. E desci na rua pinotando igual um macaco, dando pulo mortal, e cheguei na porta da igreja, eu fui botar meu pontapé na porta que havia no portão, e encontro em seguida em um pé de árvore. E ao entrar na igreja, ali Jesus já mudou o quadro. Entrei com um propósito, mas o propósito de Deus naquele dia na minha vida era outro. Eu não sei qual é o propósito, mas acredite, irmãos, quando Deus tem projeto nas nossas vidas, aconteça o que acontecer, passa o que passar, você pode querer mudar o plano de Deus, mas Deus continua Deus e jamais vai mudar. Vou finalizar para entrar nesta carta linda aqui. A partir daquele dia, irmãos, eu entrei naquela igreja. Quando eu entrei, eu vi aquele número de jovens. Eu fui já diretamente à frente e disse: a partir de hoje eu estou aceitando Jesus como meu Salvador. Me batizei, era culto de Santa Ceia. Fui batizado com o Espírito Santo. Ao eu tocar no cálice, meu irmão, é por isso que eu digo: você é muito lindo. Eu tenho medo, eu fico preocupado com pessoas que tocam no cálice, comem o pão do Senhor de qualquer maneira, indignamente. E eu lembro-me que quando eu peguei aquele cálice pela primeira vez, ao eu tocar na minha boca, a água começou a filtrar do meu corpo. Aquele piso ficou todo molhado, como alguém ali jogou um balde de água. Batizado com o Espírito Santo, o milagre aconteceu. Me levaram para minha casa falando em mistério. Quando eu cheguei lá, meu pai olhando a situação, ninguém conseguia me impedir de
E se alguém estiver ouvindo, nos acredite. Acredite no Deus que pode, o ex-epilético. Acredite que Deus ele pode mudar a história da tua vida. Não há problemas que Deus não possa resolver. Eu fiz um propósito com Deus, irmãos, naquele dia. Eu fiz um propósito com Deus, que se o Senhor me curasse, se o Senhor